Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje era para nossa aula estar sendo na igreja, todo mundo junto para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Mas nesse momento, para nossa própria segurança, para nossa saúde, é melhor que a gente fique mais um tempinho em casa. Então a gente vai aprender à distância hoje e esperar em Deus que tudo possa melhorar, que a gente possa voltar a estar indo nos cultos presenciais. Hoje, para dar continuidade aos nossos estudos que a gente vinha aprendendo na igreja, a gente vai continuar falando sobre os profetas. Vocês se lembram o que são os profetas? Os profetas são aqueles que Deus escolhia e ainda escolhe hoje para falar com o seu povo. Então, aqueles que com muita dedicação passa para todo o resto que Deus tem a falar. Antes de dar continuidade, vamos fazer uma oração? Então, aí da casa de vocês acompanham de olhos fechados e vamos orar. Papai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos protegendo de todo mal e nos dando saúde. Que o Senhor abençoe nossa aula, que possamos aprender por completo. Nos ajude a se concentrar e buscar todos os dias mais um pouquinho de Ti. Que o Senhor ajude aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar levando a cura e que nós possamos permanecer sempre em Tua casa. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Os profetas eram aqueles que transmitiam tudo o que Deus queria falar para o seu povo. E em algumas vezes eles tinham que sair da sua cidade, se deslocar até uma outra para levar a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre um caso assim, que é sobre o profeta Jonas. E para isso vamos pegar a nossa Bíblia, abrir lá no Antigo Testamento e procurar o livro de Jonas. Se tiver alguém em casa, peça ajuda para a mamãe, para o papai, para o irmão mais velho. E vamos abrir em Jonas, no capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Então Jonas, que era um profeta escolhido de Deus, recebeu uma ordem do Senhor para ir até a cidade de Nínive levar a palavra. Aquela cidade não estava agradando o coração de Deus. E Deus queria que Jonas fosse lá para avisá-los que eles precisavam se endireitar, precisavam se arrepender, senão Deus iria destruir aquela cidade. Vamos continuar no versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Então Jonas foi até o porto, pegou um barco para fugir de Deus. Mas a gente sabe que é impossível fugir de Deus. Ele sabe tudo que a gente faz, Ele está sempre com a gente. Não dá para se esconder do Senhor. E nessa viagem de barco que ele estava fazendo, veio uma forte tempestade. Vamos ver o que está falando? Lá no versículo 5, na parte B. Então, enquanto estava acontecendo a tempestade, Jonas, que tinha descido ao porão do barco, se deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus.
talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Versículo 9. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Jonas, ele sabia que toda aquela tempestade era por causa dele. Então ele sugeriu que jogassem ele no mar. Lá no versículo 14 diz o seguinte: eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Então eles tentaram de todas as formas, eles começaram a jogar toda aquela bagagem que tinha no barco no mar, começaram a jogar tudo o que eles tinham de valioso e nada adiantava. Então eles foram e jogaram Jonas ao mar. Então, continuando. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Versículo 15. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio dos votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então, assim que eles jogaram Jonas ao mar, toda a tempestade se aquietou. Nisso veio um grande peixe e engoliu Jonas, que ficou dentro da barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Como que pode, né? Uma pessoa sobrevive dentro de uma barriga de um peixe. Imagine o tamanho desse peixe para caber Jonas lá dentro, né? Todos aqueles marinheiros que estavam no barco viram que não adiantou clamar aos deuses deles, cada um com um deus diferente. O único Deus que aquietou a tempestade foi o nosso Deus. Imagine Jonas dentro da barriga do peixe acordar e perceber o que tinha acontecido. Ele teve 3 dias e 3 noites para pensar em tudo que ele tinha feito. Então, a palavra de Deus diz que Jonas se arrependeu. Se a gente continuar lendo no capítulo 2, no versículo 2, tem a oração dele. Jonas se arrependeu verdadeiramente. E o Senhor ouviu a oração dele e o perdoou. Se a gente olhar lá no início da história e pensar o que levou Jonas a desobedecer ao Senhor? Será que ele teve medo? Ele já era um profeta conhecido na sua região, mas o que Deus pediu para ele era uma coisa diferente. Ele tinha que falar para as pessoas más. Será que ele sentiu medo? Como será que a gente iria reagir? Em Nínive moravam pessoas más, pessoas que desagradavam o coração do Senhor, pessoas que cometiam muitas coisas erradas. Mesmo assim, Jonas deveria ter confiado em Deus. Foi Deus que pediu para ele ir, então Deus estaria com ele. E mesmo que aquelas pessoas fossem más, mesmo que elas fizessem coisas erradas, todos precisam ter a chance de ter esse contato com Deus.
É muito bom a gente saber que tem um Deus que cuida de nós, um Deus com quem a gente pode contar, um Deus que a gente pode falar com Ele, que Ele sempre vai nos escutar. Todas as pessoas merecem ter essa chance de conhecer o nosso Deus, o único verdadeiro. Depois que o grande peixe vomitou Jonas na praia, ele foi até Nínive cumprir o que o Senhor tinha pedido. Pregou a palavra de Deus e todos daquela cidade se arrependeram. Olha só, a palavra de Deus disse que Deus os perdoou e não destruiu a cidade. Vendo, se não fosse Jonas, servo de Deus, e cumprir o que Deus tinha pedido, toda uma cidade inteira estaria destruída, estaria perdida. O que a gente pode aprender com essa história? Primeiro, a obediência. Como é importante a gente obedecer a Deus, obedecer aos nossos pais, obedecer àqueles que só querem o nosso bem. A desobediência, ela traz consequências muito ruins. Olhe para Jonas. Foi lançado ao mar, foi parar dentro de um grande peixe. Se ele tivesse obedecido desde o começo, nada disso teria acontecido. Segunda coisa, confiança em Deus. Jonas, ele teve medo de ir para Nínive. E o medo levou à desobediência. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Ele é o único que pode nos ajudar. Se foi Deus que pediu para a gente fazer tal coisa, por que a gente tem que ter medo? A gente precisa confiar, porque Ele sempre vai estar com a gente. Então a gente tem que buscar, a gente tem que orar, ler a palavra do Senhor. E assim a gente vai ver. E só assim a gente vai aprender a confiar pouco a pouco. Terceira e última coisa. Como é importante a gente falar de Deus para as outras pessoas. A palavra de Deus passada para Jonas em Nínive salvou uma cidade inteira. Imagine se cada um de nós, em nosso ambiente da escola, em nosso ambiente da nossa casa, com aqueles familiares que não conhecem o Senhor, com os amigos, falasse um pouquinho de Deus. Que diferença a gente ia fazer, né? Se cada um falasse uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra de ânimo para algum amigo que está triste, que está passando por um momento difícil, que diferença a gente ia fazer, né? Lá em Marcos, lá no Novo Testamento, o segundo livro depois de Mateus, diz o seguinte, no capítulo 16, versículo 15. Vou esperar um pouquinho para vocês abrirem. É um pedido que Deus faz para todos nós. Assim como Jonas. Cada um de nós podemos ser profetas de Deus, né? Obedecendo esse pedido, essa ordem que Ele nos dá. Então, em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, cada um de nós tem uma missão. Falar de Deus para as outras... Temos uma missão. Falar de Deus para as outras pessoas. Antes de encerrar nossa aula, trouxe para vocês uma atividade de lição de casa. Mas é uma atividade bem divertida, tá? Para a gente fazer essa atividade, vamos precisar de alguns materiais que eu acredito que todos tenham em casa, tá? O primeiro material é um prendedor de roupa. Então, corre lá no varal da mamãe e da vovó, pega um prendedor. Material de escola: uma cola, tesoura, lápis ou lapiseira, papel sulfite, folha de caderno, papel colorido. Eu vou usar esse papel aqui, que é de bloco de notas. A gente vai desenhar, então não tem problema se não for colorido. Canetinha e lápis de cor. O primeiro passo é pegar o papel escolhido e fazer o desenho de um peixe. Primeiro eu fiz com uma lapiseira e depois contornei com uma canetinha. Ele ficou assim. É um peixe bem simples, bem facinho de fazer.
Vocês podem pintar com lápis de cor e contornar como quiserem. Depois disso é só recortar o peixinho. Após recortar, eu medi mais ou menos para ver se deu certo o tamanho do prendedor. E com uma régua, passei a lapiseira ao meio e cortei. Só a parte da frente, a gente vai cortar apenas a parte da boquinha do peixe. Agora a gente vai colar no prendedor a parte de cima e a parte de baixo, deixando o meio aberto. Passei a cola no prendedor. Lembrei que eu tinha esquecido de fazer o olho do peixe, então vocês podem fazer aí também. E depois colei apenas a parte da boca. Deixei um tempinho secando, peguei o palito de sorvete, medi, porque ele vai ser o nosso Jonas, fiz um risco com a lapiseira e cortei. Com a mesma canetinha, eu fiz um rostinho para ele. Como o Jonas tá dentro da barriga do peixe, eu fiz um rostinho de assustado. Olha aí como ficou o nosso Jonas. Não se esqueçam de deixar secando, senão sempre vai ficar soltando. Eu coloquei um pinguinho de cola e colei ele atrás do prendedor. E olha como ficou. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam a atividade e para quem fizer, tira uma foto. Pede para a mamãe tirar uma foto, mandar para o pastor, mandar para a tia Pati, mandar para mim. A gente vai gostar de ver vocês fazendo, tá bom? Vamos orar para encerrar? Papai do céu, muito obrigada pela aula de hoje. Obrigada porque através da sua palavra a gente consegue aprender muito. A gente consegue aprender através dos profetas, dos seus exemplos, ver que cada um tem a sua personalidade, o seu jeito, que mesmo assim são servos do Senhor. Que possamos, assim como eles, levar a sua palavra, ser a diferença e levar com a gente um pouquinho do Senhor, um pouquinho do seu amor e do seu cuidado conosco. Continue com a gente, nos abençoando e nos protegendo de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Beijinhos e fiquem com Deus.